Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um novo episódio da Vasquez Podcast. Aqui estou com um convidado, um amigo. Já fez algumas participações também nesse estúdio, no podcast Buzz 64. Estou aqui com Edu, hoje empresário, consultor de empresas de ônibus. Para poder apresentar aqui para o público quem que é o Edu, de onde você veio. Muito obrigado pela sua presença. Quem que é o Edu, como que começou a sua trajetória, serviços, comentou comigo que começou a trabalhar logo cedo, né, ajudando em casa. Por favor, Edu, se apresente. É uma honra, né, participar desse projeto, o Vasquez, né, o podcast dele, e é um grande amigo, como ele já falou. E assim, cara, eu tô emocionado aqui, né, e é prazeroso ver essa conexão que a gente cria por conta de trabalho, de podcast, de história de vida, né? Eu achei legal. Eu achei legal. Ele cuida das minhas empresas também. Opa, não podia falar, né? Mas beleza. Mas não é só sobre isso, né? Não é só sobre cuidar dos negócios, é conexão, é o propósito que a gente já falou várias vezes, que a gente tem um propósito de vida, propósito do bem, né? A gente pratica o bem e o bem volta para nós. Então eu tô feliz e assim, falar um pouquinho do Eduardo Fígaro tem bastante história e história boa. Vou traçar uma linha do tempo aqui. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, que eu comecei a trabalhar ajudando em casa, como você comentou, e eu fazia venda, né? Minha mãe é cozinheira profissional, sempre foi, e a vida inteira eu vi minha mãe cozinhando, né? Profissionalmente. E aí ela fazia salgado, né? Fazia coxinha de frango. E aí minha irmã, um beijo pra minha irmã, Graziele Fígaro, a gente saía pra vender, saía na rua com isoporzinho, pendurado no ombro assim, saía vendendo, oferecendo, né, pras pessoas. Era você e sua irmã na época? Eu e minha irmã. Você vendia em algum estabelecimento, você vendia na rua, semáforo, perto de escola? Na verdade, quando a estratégia de venda nessa época aí era assim, a gente colocava o isopor no ombro e ia vendendo nos bairros, assim, né? O porta a porta, né? Que é chamado. Aí vai chamando, toca a campainha, quer comprar uma coxinha? Ou passando na rua, quer comprar uma coxinha e tal. E aí vendia, às vezes não. Mas já começou a ter um contato com dinheiro já nessa época. Depois disso, meus pais montaram um restaurante, né? Era uma marmitaria, né? Que servia o grande público-alvo era o motorista e cobrador e fiscal de empresa de ônibus. Aí foi o meu primeiro contato com o ônibus, né? Que a minha trajetória tá toda no transporte de passageiros. E aí nessa época também aprendi, né? A já ter uma responsabilidade, já vendia almoço, vendia janta também e no meio do dia estudava. Minha irmã também. Deus começou vendendo coxinha, depois que montaram esse restaurante, você ajudava também no Sim, ajudava na né? venda também. Ajudava na venda. Aí era só venda, né? Era um restaurante ou montava as marmitas e entregava? Ou tinha um local ali para poder almoçar? Então, a minha mãe cozinhava, né? E já a gente participava daquela operação ali de fechar marmitex e tudo, né? Era aquelas marmitex de alumínio mesmo na época. Aí tinha aquela ferramenta que fechava a marmitex assim e tal, a gente trabalhava nisso. Pra ser sincero, as minhas preferidas são de alumínio. De isopor não gosto muito, não. Então, a de isopor eu acho que criaram, pra poder esquentar, né? Pra ir no micro-ondas e tal, mas assim, a gente trabalhava nessa operação e o ponto de venda era o ponto final do ônibus. Então, o ponto de venda era o ponto final do ônibus. Então, aí, a minha irmã ficava em um, eu ficava em outro, né? Aí, meu pai com carro, ficava fazendo aquela logística de quando acabar, liga em casa a cobrar e a gente leva mais. Mas aí a gente ia, às vezes ele deixava a gente de casa, às vezes a gente pegava um ônibus num ponto perto de casa, ia já no ônibus já e vendia, né? Aí a gente anotava a matrícula do funcionário, chapa, né? Marcava naquelas pulhas de jogo do bicho, né? Marcava assim e aí só marcava e entregava. A gente não fazia cobrança, não. Aí entregava essa pulha pro meu pai, depois ele que fazia a cobrança. Então o financeiro e o comercial era meu pai, minha mãe era a operação de cozinha e eu e minha irmã vendas. Cobrava por entrega, cobrava no final do mês, semanal? Sim, lembra? Lembro. A cobrança que meu pai fazia era assim, era no fiado, quando era fiado, né?
meu pai cobrava no pagamento, ou então, na época era aqueles talão de vale alimentação, talão de ticket. Aí o cara Sim. pagava com um ticket também, que depois comprava o mantimento para continuar cozinhando. Ah, que legal. A logística era essa. Então foi meu primeiro contato com ônibus, né? Aí depois tem uma linha do tempo bem longa, que eu fui fazer outras coisas, fui trabalhar fora, fui, né, trabalhar em auxiliar de escritório, trabalhar em comércio também. Aí, por fim, depois de alguns anos, aí voltei pro transporte de novo, em final de 99, meados de 2000. Aí voltei pro transporte. Aí eu tinha 18 anos, eu voltei pro transporte, aí entrei como fiscal em São Bernardo mesmo, né? Na época era a empresa SBC Trans, quando eu entrei, consórcio São Bernardo Transportes. Comecei de fiscal, meu pai já estava trabalhando nessa empresa, aí eu comecei de fiscal. E tô no transporte de passageiros até hoje, já 24, 25 anos já. Já entregou a idade, né? Mas Você comentou que seu pai trabalhava também na empresa. O que ele fazia na empresa de ônibus? meu pai hoje ele já aposentou faz uns 7, 8 anos. Ele entrou, ele tá desde 96 que ele entrou na empresa, quando começou essa empresa aqui em São Bernardo, que abriu licitação, deixou de ser serviço público, virou um serviço privado, né? Com supervisão e fiscalização da prefeitura, mas ele está desde 96, então já está há 28 anos, ele se aposentou e agora está só curtindo a aposentadoria. Ele era motorista, administrativo? Não, ele entrou como fiscal e ficou como fiscal até aposentar. Em seguida, você também entrou como fiscal? Entrei como fiscal você trabalhou também. junto com Sim. seu pai nesse momento? E aí meu irmão também é fiscal, então assim, foi meio que uma carreira da família, né? Meu pai puxou a fila, depois eu puxei de novo, aí veio meu irmão. E aí parou no meu irmão ainda, não veio. Meu filho, que tem 24 anos, não entrou ainda, né? E como que foi essa relação, trabalhar com o pai, com o irmão? Tinha uma cobrança extra por estar trabalhando com o pai? Não, Cara, passava pano? Como que era? Velho, Como que era a experiência? essa pergunta é ótima, porque assim, tem uma história interessantíssima, porque assim, meu pai, ele começou e ele encerrou a carreira de aposentando, né, vamos dizer assim, como fiscal. O meu irmão continuou como fiscal também, entrou e ficou de fiscal, gostou da fiscalização. Eu acho que eu fui o mais ousado, assim, o mais louco, porque eu saí da fiscalização, fui trabalhar internamente, aí passei por diversas áreas, acho que quase todas as áreas eu passei, só não passei na área jurídica porque eu nunca estudei, não tenho qualificação para isso, né, na parte jurídica da empresa, mesmo conhecendo algumas coisas, né, processos e tal, processos do trabalho, né, rotinas, né, administrativas da parte jurídica, mas eu não estudei para isso e eu não me envolvi nisso, mas em todas as outras áreas eu trabalhei. E aí interessante no que você perguntou, porque então a cobrança e tal. Então teve uma época que assim, eu não trabalhava no mesmo horário, né? Eu laborava em outro horário. Mas eu tava no grau de hierarquia de ser tipo líder deles. Mas a gente nunca misturou as coisas. Uhum. E assim, eles sempre foram excelentes funcionários também. Nunca deram trabalho para que eu precisasse brigar assim profissionalmente, ou então chamar atenção, dar esporro, nada disso. Ainda bem. Porque seria uma situação bem complicada. Eu nem saberia como agir. Todas as oportunidades que eu tive, né, para me qualificar como profissional na empresa, todas eu abracei. Então, quando eu entrei, eu estava finalizando o colégio, né? Na época era segundo, terceiro colegial. Eu estava finalizando, aí por conta disso eu entrei de manhã. Aí fiquei trabalhando de manhã e estudando à noite. Aí terminei, aí eu dei uma relaxada, assim. Fiquei uns 4 anos sem fazer nada, só trabalhava. Só trabalhava. Aí deu um start, né? Pô, tem que fazer alguma coisa. Fui fazer um cursinho de informática básico. Aí depois tava o boom em 2007 para 2008, todo mundo indo fazer graduação, né? Vamos. Aí um chamava o outro, um motivava o outro, né? E aí a empresa custeou uma parte, né, da graduação, que tem dedução no imposto de renda. Você pode dizer melhor que eu sobre isso, que eu fiquei sabendo bem depois. Mas ótimo, né? Eu não tinha nada a ver com isso, só peguei a oportunidade. Aí eu fiz, né, a graduação. Aí depois de um tempo que todo mundo da empresa fez, que se formou, tava tudo bonitinho, aí eu já queria mais, Aí de todos eu fui atrás do responsável da empresa, que cuidava da parte financeira. Aí eu peguei assim no corredor e falei, poxa, eu tava pesquisando um curso, né, de pós-graduação, assim e tal. Eu já vi, será que a empresa consegue, né, de repente ajudar? Aí foi maravilhoso, porque eu perguntei para essa pessoa, e no mesmo dia ela já falou, você já pesquisou, já sabe onde você vai fazer, o que você vai fazer já? Então manda no e-mail, porque eu vou verificar, né,
a viabilidade disso e a gente vai... E assim, aí na mesma semana eu já consegui já a parte da empresa pagar, né? Custear uma parte. E aí eu falei, pô, então não vou perder essa oportunidade também. Aí fui fazendo, e assim fui fazendo. E aí vários cursos que apareciam, interno, treinamento, viajar para fora para aprender alguma coisa de software, ERP, que a gente utiliza, né, no transporte. Sim. E isso aí me ajuda até hoje, cara. Me ajuda até hoje. Deixa eu aproveitar o gancho aqui e fazer uma pergunta para não perder um pouco da conversa aqui. O que faz um fiscal de ônibus? Sim. Porque assim, eu já... Depois de faculdade, né? Pegava ônibus pra faculdade e tudo. E eu sei que tem um profissional que passa nos ônibus com uma pranchetinha, né? Faz umas anotações. Esse é o fiscal de ônibus? Ou não? É o fiscal de ônibus. O que ele anota naquela pranchetinha ali? As rotinas assim, para resumir bem as rotinas do fiscal, né? O fiscal que fica no ponto, ele controla a pontualidade, a frequência, né? Então, se a linha tem uma frequência de 15 em 15 minutos, é ele que controla essa frequência. Então sai às 7 da manhã, 7h15, 7h30 e assim sucessivamente. Ele controla também a jornada dos funcionários. Jornada é a hora que ele inicia, das 5 da manhã às 2 da tarde. Ele que controla ali, faz os apontamentos manualmente. Ele controla também o horário de intervalo de refeição. Ele que aponta lá se o cara ficou 1 hora, se ficou 40, ou se ficou 1h30, de acordo com o realizado, né? Porque pode ser programado uma coisa, mas o realizado é outra por conta de trânsito, né? Por conta de vários fatores. E é ele que cuida disso. E também ele cuida da parte do regimento interno. Então, assim, tem empresas que o motorista tem que estar uniforminho limpo, né? Bem apresentável, tem que estar com a barbinha feita, cabelinho e tal. O cara não pode estar desleixado, com a roupa toda suja. Porque isso aí é um regulamento interno que o operador, o motorista, o cobrador, até o fiscal mesmo tem que dar esse exemplo, eles assinam, né? Que é a regra do jogo. Uhum. E aí o fiscal tá lá para controlar isso. Ah, que legal. Não sabia dessa. Sim, tem toda essa. Tem. Ah, que legal. E depois você pediu uma oportunidade, né, para entrar na área financeira. A empresa custeou parte da sua graduação. E você entrou na parte financeira na sequência ou não? Ficou ainda como fiscal de ônibus depois que teve uma oportunidade? Como que foi a trajetória? A trajetória, eu iniciei como fiscal, depois de fiscal eu fui trabalhar no plantão, né, da empresa, que é como se fosse o coração, né? Todos os ônibus saem ali, motorista, todos os funcionários da empresa inteira saem dali, passam pelo plantão, aí telefone, na época Nextel, hoje WhatsApp, né? É o tempo todo, tudo que acontece passa ali. Depois do plantão, no início de 2006, 2007, começou o CCO, que é o Centro de Controle Operacional, que é um monitoramento online da frota, né? E aí, como eu já tinha feito um curso, como eu mencionei, tinha feito um curso de informática básico, então assim, não tinha profissional, né? Que tinha um pouquinho de um grau mínimo de instrução. E aí eu também já iniciei esse projeto. E aí passei uma temporada no CCO. Aí depois surgiu um outro departamento que assim, conforme vai mudando, né? Vai surgindo projetos, né? E departamentos. Aí eu, do CCO, depois de um tempo eu fui para o planejamento. O planejamento é o que faz a escala dos motoristas, faz a programação horária, a entrada do carro na linha, a saída do carro na linha, o horário de intervalo de refeição, quantas horas o motorista pode trabalhar, quantas horas extras ele pode fazer no dia, que horário que o motorista da tarde entra, que horário que o motorista da tarde sai, todas essas rotinas aí, que assim, parece muito simples, mas é metódico, sabe? Você precisa analisar com calma, aí tem um acordo coletivo que você precisa cumprir, que o motorista não pode fazer muita hora extra, né? Não pode, tem que descansar, a intra-jornada que chama, ele tem que descansar para que possa pegar de novo em serviço. Todas essas regras. O planejamento, continuando, né? Aí eu fui para a parte da instrução, né? De motorista, que é treinamento, formação. Era GFI, Grupo de Formação e Instrução. Éramos em 6 profissionais, né? Nesse time. E aí o que a gente fazia? A gente já tinha uma visão diferente, né? Pegava o fiscal e formava ele como motorista. Ele vai lá, troca a letra mínimo para a carta D, ele vem, faz um treinamento de 160 horas, aí a gente aprova ele. É claro que não vai ficar 160 horas para reprovar o cara. No meio ali já ainda não está pronto, segura, vai para a fila de espera. Cobrador, mesma coisa. E assim, o pessoal interno, manobrista, o lavador que de repente pegou uma carta, passa para manobrista, então tinha um plano de carreira na empresa. Tem até hoje. Vocês aproveitavam, né, outras funções ali na empresa
para destinar, né, no futuro, para que todos tenham a possibilidade de serem motoristas também, né? Então, cobrador, isso uma coisa que eu pensava bastante, né? Hoje em dia, poucos lugares tem cobrador, né? Então, na empresa onde você trabalhava, teve essa política de aproveitar, né, os cobradores para capacitá-los para que eles possam exercer a função de motorista também dentro da empresa, né? Sim. Legal. E isso que você dava treinamento, né? Sim, a gente fazia o treinamento, né? Aí era o plano de carreira. Então, o cobrador, o fiscal, o manobrista, eles já tinham essa abertura. Então, ele foi na autoescola lá, adicionou a categoria D, né? Mudou a categoria de B para D. Aí ele vem, faz uma inscrição, fica numa lista de espera. Aí quando monta uma turma, faz. Aí misturava um exemplo, cobrador com fiscal, sem problema. O manobrista já era uma turma diferente, porque o manobrista ele já tinha a categoria D e ele já tinha um contato, ele já tinha a experiência ali de manobrar os veículos. Então ele já tinha um know-how maior. Facilidade, isso, né? é porque assim, ele já tá manobrando todo tipo de veículo ali dentro da garagem. Tudo bem que era movimentação interna, mas aí ele precisava de um treinamento diferente. Então os manobristas iam para uma turma só de manobrista, cobrador e fiscal estavam no mesmo pacote ali. Aí a gente fazia isso, começava com um treinamento de legislação, sala de aula, porque a legislação do transporte de passageiro é diferente. O motorista profissional tem que ter um curso de transporte coletivo de passageiros que vai na CNH, ele precisa renovar de 5 em 5 anos. E aí é a atualização, que aí ele vai saber o que mudou, o que não mudou na legislação de trânsito. Tem exame toxicológico também? Agora tem um toxicológico que eu acabei de renovar o meu, que ele vale 2 anos e meio, né? Então são 30 meses, né? Aí você precisa fazer, porque você precisa estar apto a dirigir profissionalmente. Então você tem que fazer. E se você não fizer o toxicológico e sua CNH for profissional D ou E, você toma uma multa. Já é uma multa já pesada que ela é 10 vezes o valor do exame. Então, o profissional tem que fazer mesmo. E eu acho que a lei é legal, porque aí você tira as pessoas que não querem levar a sério, né? A regra Tem um do jogo. compromisso ali para exercer essa função que é de muita responsabilidade, né? Porque, afinal de contas, está levando várias vidas ali dentro do ônibus, né? Então tem que ter muita paciência também. Eu acho que é um princípio fundamental, né? Porque Para dirigir, paciência com o trânsito, paciência com os passageiros, que acho que deve ter alguns passageiros que acabam se excedendo ali, né? E também a questão do toxicológico é muito importante para manter o foco, né, ali na direção, que dirigir um carro, ainda mais aqui em São Paulo é difícil, imagina um ônibus que ocupa várias vezes o espaço de um carro, né? Sim. É a regra do jogo, né? Então se o cara entra, né, quer ser um motorista profissional, ele tem que se adequar à regra do jogo. Então assim, eu costumo dizer que eu não criei as regras, eu jogo o jogo. Então a regra do jogo é essa, tem que fazer o toxicológico? Tem que renovar a CNH? Tem que renovar cursos? Tem. Então, assim, eu não criei as regras, eu vou jogar o jogo. Então, se o jogo é esse, eu vou pegar as regras, entender as regras e vou aplicar. Então, é basicamente a aplicação. Voltando na parte do treinamento, legal, porque formou bastante gente, né? E aí, assim, é multiplicar, né? Você acaba formando, o cara já conhece a cultura da empresa. Então, você não precisa contratar e ensinar, fazer uma integração, ó, aqui funciona assim, assim, e aqui funciona assado. Não. O cara já conhece a cultura da empresa, ele só vai mudar de função. E aí promoção, o cara é promovido, né? O salário é melhor, né? E aí o cara fica feliz e contente. E tem cara que aposenta, né? Na profissão. Legal. E aí depois de instrução, por último, né? Não menos importante, no transporte. Aí eu cheguei seria uma subgerência, né? De operações. E aí tiraram 3 desse grupo de formação. Tiraram eu e mais 2 camaradas, um é meu amigo até hoje pessoal, André Marconi, abração, não tá no transporte mais, tá fazendo outras coisas, é advogado agora, mas é um grande amigo meu, parceiro. E o que acontece? Nós 3 fomos tocar esse projeto e aí era 24 horas, então cada um trabalhava 8. Um trabalhava 8 horas, das 6 às 2, outro das 2 às 10 e outros das 10 às 6. Então 24 horas e aos finais de semana escala de revezamento. Então a empresa deu toda a estrutura pra gente, deu um carro à disposição, deu tudo, né? Para que a gente ficasse rodando o município todo e sabendo o que está acontecendo e resolvendo.
Então a gente apagava um incêndio aqui, daqui a pouco tá pegando fogo ali, aí vai ali, daqui a pouco vai aqui, e aí manifestação em algum lugar, tem que ir lá desviar o ônibus, e aí alagamento no centro da cidade, tem que tirar os ônibus lá para não ficar transbordando, ou então não aparecer com água até quase o teto. Então toda essa parte operacional a gente Mas aqui em fez. São Bernardo, que isso quase nunca acontecia, né? Eu não sei se São Bernardo... Alaga ainda, São Bernardo? Deu uma melhorada, né? Acho que fizeram os piscinões ali, ficaram agora... Melhorou, mas não resolveu. Acho que faz um tempo que... De enchente. Teve? Já. Então eu tô por fora. Mas, Na verdade eu pergunto porque eu já fiquei preso em enchente ali no centro de São pergunto Bernardo. porque eu moro em Santo André, tá... né? Então aí em São Bernardo eu uso mais por passagem mesmo. Uhum. Eu venho em São Bernardo, porque eu estudo em São Bernardo. Sim. Mas eu moro em Santo André, mas também Santo André não tá longe disso aí, não. Também tem alagamento. Tem então, também. não dá pra defender. Falando disso, também. Não dá pra defender. Eu sei de São Bernardo porque eu já fiquei preso uma vez, né? Ali na enchente. No passo ali? No passo, tive que esperar descer a água, né? Mas eu vi que foram construídos alguns piscinões ali no centro, né? E depois disso eu... Quantas horas você ficou preso? Ficou um tempo, viu? Acho que eu nem lembro, eu fiquei uma tarde inteira ali. Melhorou 64%. Fora a agonia, né? Fora a agonia que você tem que ficar, né? Então, tive sorte que conforme a água foi subindo, eu fui fugindo um pouco, né? Sim, você conseguiu, Daí deu deve certo. ser, E... é surreal. Verdade. Então aí nessa parte, né, aí depois disso, né, profissionalmente falando, eu fiquei 14 anos, saí, fui fazer outras coisas, fui para a área de logística, trabalhei numa empresa na área de logística, Milk Run de montadoras, né, aí caminhões, nada a ver com ônibus. Depois voltei de novo, fui convidado a voltar de novo, tive uma segunda passagem na mesma empresa, trabalhei lá também, toquei outros projetos, foi legal, cara. Aí, e assim, tô seguindo a vida. Depois eu fui para a área de tecnologia. Fiquei um tempo. Voltei pro transporte também de novo, porque o transporte é como a gente diz no podcast, né? O diesel tá na veia, melecou, colocou a mão no óleo diesel ali, ó, colocou a mão no barril de diesel, separa. Ixi, nunca mais sai, impregnou. E aí agora, né, pontuando a linha do tempo, né, seguindo a linha do tempo, e agora, como você colocou no começo, agora eu toco o meu próprio negócio, que é consultoria, né? E atendo alguns clientes. E como que foi essa transição, né, para PJ? Antes você era CLT, né, tem aquela segurança, tem remuneração, né, garantida ali no final do mês. Mas quando você vai para PJ tem uma certa insegurança, né? Tem que fechar projeto, depende de fechar um cliente novo. Como que foi essa transição? Foi tranquila para você? Você ficou um pouco preocupado? Nunca é tranquilo, né? Uhum. Eu acho que você passou por isso já, a gente conversou já nos bastidores aí. É uma incógnita. Então você tem aquela vontade, você tem o conhecimento, mas você coloca trabalho e deposita todas as suas fichas naquilo. E aí você precisa trabalhar melhor do que se você fosse um CLT. É a minha visão da coisa, porque você está trabalhando para você, o retorno é seu. E aí essa estabilidade do CLT, ela é boa, mas ela acomoda. Eu conheço muitos profissionais que estão acomodados nesse CLT e não vão sair nunca. E eu não digo, não estou criticando, sabe? Não digo que estão errados, cada um escolhe o que quer para a própria vida. Mas assim, tocar projetos de desenvolvimento, né, de consultoria, né, de tudo isso, tem um retorno maior, porque assim, quando você desenvolve um projeto bem sucedido, como alguns que a gente já fez, eu vou até comentar aqui, o retorno é de clientes, de indicação, né, talvez você tenha bastante indicação também no seu Sim. ramo de negócio, a gente também tem muita indicação, e a indicação é feita pelo resultado do seu trabalho. Basicamente, fazendo um bom serviço é uma das melhores publicidades que uma empresa, um negócio pode ter. Porque quando você presta um serviço de qualidade, se dedica, né, para fazer o melhor que você consegue naquela ocasião, pode ter certeza que numa nova oportunidade, empresários que muitas vezes também tem uma rede de conexões ali, vão indicar o seu serviço para você dar continuidade aí, e com certeza a empresa só tende a prosperar. Mas hoje você comentou que você presta consultoria, né, na segmento de transporte. Qual que é o seu público-alvo? Né?
por que eu devo procurar o Edu para prestar consultoria na minha empresa? Eu tenho que já estar sentindo uma dor na empresa, o ideal é já estar começando uma empresa e preciso estruturar, ou a minha empresa está... eu acho que poderia economizar em algo, melhorar o transporte para aumentar a lucratividade. Qual que é qual que é o perfil do cliente que você atende hoje? É interessante a pergunta porque por que eles vão procurar, né, os nossos serviços? Hoje, o mercado do transporte de passageiros, como o mercado no geral, tem a falta de profissionais qualificados. Quando a gente é contratado para uma consultoria de processo, vou dar um exemplo de dos negócios que a gente faz do portfólio, consultoria de processo, geralmente é reestruturação. Então, assim, é um time que já estava, vou pegar a analogia do futebol aqui, que é mais comum, é um time que estava ruim das pernas, de repente veio o presidente da corporação e vou trocar o time. Tá, ele traz um time novo, uma filosofia nova, porém, as regras do jogo, como eu costumo frisar, são as mesmas. E aí a gente já tem esse know-how de como vão funcionar, aonde encaixar as peças e desenhar e mapear os processos de todas as áreas de uma empresa de transporte de passageiros. Então, esse feeling que a gente adquiriu com o passar dos anos, né? Porque a gente vai sempre aprendendo, né? E a gente vai aplicando também, que a gente aprende, aplica, aí aprende, aplica e vai utilizando. Então, eu aprendo muito também, ainda continuo. Eu vou, visito clientes que eu aprendo, absorvo aquilo para utilizar no momento oportuno. E seria basicamente isso. Então, assim, o Alexandre comprou uma empresa de transporte com 20 ônibus lá. Então, assim, já está na minha cabeça que você vai precisar de no mínimo 45 motoristas. Você vai precisar de um pátio de um tamanho. Você vai precisar de uma estrutura de manutenção. Você vai precisar de uma estrutura de administração. Você vai precisar de uma estrutura de escala. Você vai precisar fazer manutenção preventiva, corretiva. Se você não tiver uma frota, se você não acabou de comprar os ônibus, uma frota nova, então você vai ter que separar essa frota por vida útil, né? E definir um período de manutenção e manter o negócio girando. Então você vai ter um gasto aí, vou até usar um exemplo do que a gente pontua num dos cursos aí, que é mão de obra, diesel, peças e pneus, vai 64% já da sua receita ali já vai naquilo. Então aí vai sobrar 36% para que você custeie o restante. Então assim, já é uma conta que a gente pega números do mercado mesmo e já consegue analisar. Fazer uma análise bem a grosso modo assim, né? Mas se precisar estratificar, se precisar identificar e ir a fundo em alguma das partes, dependendo do setor, também a gente consegue prestar esse serviço. E assim, graças a Deus tem bastante demanda, tem bastante procura, porque o mercado vai aquecendo, vai desaquecendo, vai mudando, né? E assim, as empresas, a saúde financeira pode estar boa, de repente a saúde financeira não está tão boa, né? E às vezes a gente consegue melhorar, como também às vezes não, né? Porque assim, aí é uma questão que a gente vai pontuar e vai sugerir caminhos. Não que necessariamente a alta direção ou o contratante vai querer. Sim. Mas é sempre bom contratar uma consultoria porque vê uma visão de fora, né? Muitas vezes aquela empresa ela já tem uma metodologia de trabalho, sempre funciona desse jeito e pensar, não vou mexer aqui no time que está ganhando e tá certo. Mas com o passar do tempo vem novas tecnologias, tem que ser estudada também a demanda da rota, né? E do trajeto ali do ônibus, e é sempre bom contratar consultoria, porque ainda mais vocês, né, possuem experiência de outras empresas também, então você já consegue contratar uma empresa, né, qualificada, que vai trazer novidades para o seu negócio que muitas vezes em outras empresas, até em concorrentes, estão utilizando e muitas vezes aquela empresa ali acaba não aplicando, né, não conhece ainda, na sua né? metodologia de trabalho, Sim, né? não Então conhece isso é muito interessante. E saber, né, que existem empresas especializadas aí no segmento de transporte. Também na nossa conversa, nos bastidores, né, eu sei que você também participa, né, de outros
processos além da consultoria, né? Você tem parceiros que também executam serviços de implantação de ISO, né, nas empresas. Por que o ISO é importante na empresa? Como que funciona? Se precisar também de consultoria para melhorar a gestão da empresa, a lucratividade, também quiser implantar ISO. Conta um pouco mais dos serviços que você atua, né? Que você tem parceiros aí que executam. Hoje eu consigo atender alguns clientes com a consultoria da implantação de ISO 9001, 14001 e 39001, que seria 9001 qualidade, né? 14001 meio ambiente e a 39001 segurança viária. 39001 ela é uma norma que foi criada pela Volvo, que é a detentora do patente do cinto de segurança, né? É a Volvo que é a dona, foi a Volvo que criou. Legal, não sabia. Isso criou. Nos carros também ou só no de em geral, a patente do na verdade cinto de ela criou, criou. Na verdade ela criou o cinto de segurança foi criado pela Volvo, criado e desenvolvido. Legal. Mas ela patenteou e a patente é aberta, ela não ganha dinheiro por essa patente. Sim. Porque o objetivo é salvar vidas. Então ela deixou aberta. Legal. Se você olhar depois com calma, o símbolo da Volvo já é um cinto de segurança. Se você olhar bonitinho, ele já é um cinto de segurança. E aí veio de fora nessa 39001, que é segurança viária. E alguns clientes que a gente atende, que estão no contrato assinaram um contrato que precisam estar certificados Trinorma, 9001, 14001 e 39001. E assim, já está no contrato. Então é a regra do jogo que a prefeitura do município definiu. Então foi assinado pelas empresas, então elas precisam estar certificadas, né? E sendo periodicamente auditadas. E é uma das regras de contrato. Então, para que você opere, você precisa estar certificado com essas normas e mapeando os processos e principalmente dando sequência. E um dos pontos chaves é melhorando, né? Sempre Sim. melhoria contínua e se adaptando às regras do jogo. Então basicamente, a ISO, né? Ela é uma norma essencial para a execução de serviços de transporte de passageiros, né? E ela você obtém o ISO e acabou por ali? Você precisa ter uma manutenção desse ISO? Como que funciona, né? É interessante. Essa questão do ISO. É uma única vez? Como que... É interessante a pergunta, porque assim, a empresa quando ela abre um negócio dela, contrata um serviço de certificação de ISO, periodicamente ela precisa manter manutenção de certificação e recertificação, que é o quê? A auditoria externa de alguma certificadora, existem várias, precisa visitar a empresa para que valide a certificação e continue certificado. Então esse é um processo contínuo e algumas empresas que já assinaram num contrato que precisam disso para operar, o serviço é contínuo, então ele vai se mantendo. E aí a gente presta esse serviço de suporte, né? Sempre interessante que em algumas das reuniões que a gente participa aí nas empresas, eu ouvi um membro da alta direção falar assim para a equipe dele, né? Numa reunião, que vocês precisam perguntar bastante para eles e utilizar bastante o conhecimento deles, porque eles estão nas empresas e eles também estão em constante contato com os auditores externos, que é quem vai validar a norma, né? Quem vai validar a certificação. E aí é interessante porque é a transmissão do conhecimento, né? É a multiplicação. Então você vai dando algumas saídas, algumas sugestões, vai mapeando os processos, vai sentar do lado, as empresas têm os responsáveis internamente, né? E a gente vem e presta essa consultoria, que é bem bacana que isso aí agrega no nosso currículo, porque a gente aprende maneiras diferentes de fazer. Então, esses dias eu estava num cliente, a gente não pode falar nome de cliente, você sabe disso, né? Confidencialidade. Mas eu achei bacana, cara. Eu até vou comentar aqui. Que eles estão utilizando para treinamento da equipe lá, para todos da empresa, estão utilizando a assinatura digital. Legal. Aí eu falei, legal, porque assim, você não pensa que vai pôr uma listinha lá para todo mundo assinar. Não. Você já vai mandando o link, a pessoa vai assinando digitalmente, já fica num arquivo lá que é mais fácil de você acessar. Não perde, não tem extravio de documento, não tem nada, né?
Que legal, né? A evolução, A modernidade Evolução. está chegando em todas as áreas, né? Aqui Tecnologia. na contabilidade também está mudando muita coisa, em relação a declarações. O ECAC também vai ser alterado, agora vai ter um novo portal aí para atendimento na Receita Federal. No transporte também está se renovando, né? Então é fundamental nós nos conectarmos, né? Acessar as redes sociais, internet, ter conexão, né? Com o computador, né? Para poder também manter no mercado de trabalho, né? A questão do motorista aí também não é só dirigir, né? Não, não. Com o tempo também vai ser A modernizado. CNH é vai ter digital hoje já, né? Exatamente, tem que ter o GovBR, que nós sempre pedimos para os clientes, né? Para poder executar os serviços. Que legal. E eu gostaria de também perguntar, o podcast aqui tem um vasto podcast, né, da contabilidade também, né? Então nós estamos chamando os empresários, clientes aqui do escritório para humanizar, né, as empresas, né? E trazer para o público que um CNPJ existe uma pessoa ali por trás, né? Sempre existe alguém preocupado com a manutenção da empresa, com o crescimento, né? E eu gostaria de perguntar para você como que foi a sua experiência aqui na Vasco Contabilidade, como que foi a sua recepção, você indicaria, já tem um vídeo, né, que você super nos recomenda, Sim. e também é um pouco suspeito para falar que eu sei que nós somos amigos também, Sim. mas gostaria que você falasse para o público, né, como que foi a sua sensação de trabalhar conosco? Na verdade, o meu feedback vai ser sempre verdadeiro, né? Claro que a gente tem amizade, a gente tem conhecimento já dessa convivência já de muito tempo, mas o feedback tem que ser sempre verdadeiro e eu acredito que o amigo, ele fala a verdade na sua cara, ele fala mal de você na sua frente e te defende nas suas costas, não o contrário. Sim. Esse é o verdadeiro amigo. Mas em se tratando da contabilidade, né? Vasques Contabilidade, desde o primeiro momento de abertura da empresa, todo o suporte e toda a parte de legislação, de regras do jogo, que eu estou falando aqui o tempo todo de regras do jogo, eu tive um suporte 100%. Então, assim, eu entendi o que eu precisava ali fazer, a minha parte, né? Porque, assim, não adianta você contratar um serviço e achar que o 100% vai ser feito pelo contratado. Não é. Você tem que colaborar. Então, assim, eu sei que eu tenho que tá com as minhas contas em dia, eu tenho que pagar meus impostos, né? Eu tenho que fazer a minha parte como cidadão, como empresário. Não adianta só, tô pagando, vai lá e faz. Não, isso aí eu acho que é uma idiotice pensar nisso. Então, assim, eu pago pelo serviço, mas é um serviço bem feito, de qualidade. Sempre quando eu preciso de algum documento, pelo WhatsApp, assim, a sua equipe responde imediato. Então, esses dias eu precisei fazer uma simulação financeira, eu precisava da declaração. E aí, respondendo para mim rápido, então eu já fiz essa ponte, né? Já mandei para fazer a simulação. Então, assim, é uma coisa legal, né? E você nem sabia disso, tá sabendo agora. Tô elogiando a sua equipe agora. Eu nem falei nos bastidores. Então, isso é novo para você. E é verdade. É uma coisa que é verdade. Da parte, eu gosto muito da praticidade, que quando é muito burocrático, às vezes é moroso, fica meio que ruim, né? Para todas as partes, por contratado, por contratante, mas eu não tive essa experiência de morosidade nem de burocracia. Então, desde o início que eu montei a empresa e a gente está fazendo, e aí você falou, não, espero que você volte aqui para montar mais. E a gente vai montando e a gente vai conseguindo, e esse tratamento está ótimo. Então, assim, eu já sei que sempre que eu precisar da assessoria contábil, eu posso contar. Eu já indiquei também para alguns lugares, E é claro que, assim, tem coisas que as pessoas falam, mas eu consigo fazer e tal. Tudo bem, eu consigo fazer também. Mas eu não tenho tempo e eu não tenho a expertise que vocês têm. Então você está atualizado na regra do jogo. Então você sabe que o imposto muda todo ano, ou todo semestre, ou todo mês, dependendo do governo. Uhum. Então você está atualizado. Então, sim, por que eu vou precisar estudar tudo se eu tenho uma parceria? Então, assim, aí são negócios, né? Então, assim, no nosso negócio, a gente estuda, conhece as regras do jogo para ajudar os clientes. Da mesma maneira você faz isso, você tem toda uma equipe lá, cada um na sua área de atuação, para ajudar o cliente, que eu sou cliente, né? Muito, muito obrigado, viu, pelas suas palavras, fico até emocionado de receber feedbacks positivos assim, sobre a nossa prestação de serviço.
E esse é o objetivo, né? É atender as expectativas dos nossos clientes e trabalhar de forma correta, ágil, né? Porque muitas vezes o cliente ele solicita um documento ali e a gente tem que se colocar no lugar do cliente. Não é somente um documento, né? Se ele está pedindo, ele tem algum problema para resolver. Né? Muitas vezes o contrato social, ele precisa, apesar de já enviar quando abre empresa, mas muitas vezes precisa rápido ali um contrato social para às vezes abrir uma conta no banco, Sim. às vezes pegar um empréstimo. Sim. Comprar alguma coisa no nome da empresa, contrato social, a primeira coisa que eles pedem. Exatamente. Às vezes tá viajando, precisa de uma nota fiscal para receber de um cliente. Sim. Então isso aí pode contar com a gente, tá? A gente sempre estamos trabalhando para poder atender de forma mais rápida possível aí os clientes, atender as demandas, porque nós temos a filosofia que se o cliente crescer, nós também crescemos, né? Então a gente tem que trabalhar ao máximo para cuidar aí da manutenção É a fidelidade. dos clientes. É a fidelidade. Eu vou pegar um gancho aqui nessa parte de fidelidade, numa coisa que eu faço muito, né? Eu gosto muito de sair, né? Pra comer fora, jantar, almoçar ou gastar o dinheiro com experiências, vamos dizer assim. Sim. O que acontece? É uma coisa que é muito ruim no nosso país aqui no Brasil, o atendimento ao cliente. Você já deve ter passado por algumas situações, acho que todo mundo que vai assistir deve ter passado. O diferencial é o atendimento ao cliente. Então tem lugares que você vai, que você volta pelo atendimento. Sim. Então o que fideliza é o atendimento ao cliente. Então você tem que ter essa empatia, se colocar no lugar do cliente. Então se pedir um contrato social, alguma coisa. Eu não vou estar lá bem tranquilinho, eu não vou falar, Ale, ou vou pedir para alguém dessa equipe, que eles me atendem muito bem, manda um contrato social só para mim ficar lendo aqui que eu não tenho nada para fazer. Não vou fazer isso, cara. Eu tô precisando. Então, assim, essa empatia com o cliente que é legal, porque, pediu contrato social, pediu declaração, ele tá pedindo lá a saúde financeira da empresa dele, tá com vocês. Ele precisa o quê? Precisa de empréstimo, ele vai comprar equipamentos, ele vai investir, e ele precisa provar que ele é um CNPJ. Eu não posso só, faz para mim no CNPJ. Claro, eu tenho alguns benefícios como empresário, mas tem que provar que você é empresário. Exatamente. Não é só escrever lá no meu LinkedIn que eu sou empresário, ou no Facebook, não, eu tenho que provar. E eu tenho que pagar a conta. Pagar todos os impostos. É verdade, a gente sempre tem que trabalhar de forma regular, né? Pagar os impostos direitinho. E pode ter certeza que pode contar conosco, tá? Até para novos projetos, né? E sabe que nós estamos aqui para poder te atender e fazer. E a gente vai prosperando junto, a gente vai prosperando junto. Eu tava conversando foi com o Adriano que eu tava conversando. O Adriano aqui da produção, ele tá aqui, tá ouvindo a gente. Esses dias a gente conversando sobre dinheiro e eu falei, Adriano, a minha filosofia de vida é a seguinte: não adianta eu ganhar dinheiro se eu não puder ajudar as pessoas. O propósito de você ter dinheiro é ajudar outras pessoas. Eu não quero ter milhões na conta e ficar só olhando pro dinheiro, igual o tio Patinhas, mergulhar lá na moedinha, lá no caixa forte dele, lá no cofre, e sair, e aí vou ter moedinha número 1, no moedinha 1 milhão e 1. Não, você tem que ajudar as pessoas a prosperar. Tem funcionários, tem a sociedade, tem um entorno. Sim. Então, assim, às vezes a gente valorizar os profissionais que a gente contrata, igual os serviços que a gente precisa, o dinheiro está girando. Sim. O dinheiro não pode ficar parado, ele tem que girar e prosperar. E ainda mais no nosso segmento, que é de prestação de serviço, tem que ter valorização também no profissional. Porque não é um produto, né? Que nem isso aqui, a garrafinha do escritório, é um produto. Você pode ver outro produto similar, um pouquinho mais barato, e comprar porque é um produto. Mas agora a prestação de serviço é difícil precificar. Você não consegue comparar um profissional com outro. Às vezes um profissional ele possui algumas habilidades que outro profissional não possui, e isso tem que ser valorizado para manter uma boa gestão, uma boa equipe, né? Então, realmente, né, ser empresário não é somente gerar faturamento, ter o lucro e somente pagar o imposto, né? Tem todo um ecossistema que funciona em volta, né, da empresa. Tem a questão dos colaboradores, né, que eles também possuem famílias, que precisam também ser remunerados, né, de acordo ali com o mercado, muitas vezes até melhor que o mercado, para poder executar um serviço de qualidade. Então, tem todas as preocupações, você né? Cuida de várias famílias, né? Você faz a gestão indiretamente de várias famílias pela remuneração, pela valorização.
né? Pelos benefícios que você oferece ou não. Então, assim, é interessante. Eu tava conversando com o Alex Jones, meu grande amigo, que esses dias eu falei para ele, falei assim, a gente trabalha junto porque numa dessas milhares de conversas que a gente teve, a gente chegou num denominador comum que a gente não vai fazer o que a gente faz só pelo dinheiro. Porque se for só pelo dinheiro, a gente não vai fazer. Então não é só pelo dinheiro. Então tem todo esse entorno envolvido, né? Tem toda essa parte que, claro, a gente precisa do dinheiro, todo mundo sabe. Eu não tô aqui sendo um idiota, um filantropo, não é nada disso. Não tô falando isso. A gente precisa do dinheiro, mas não é só pelo dinheiro. É pelo propósito, é pela a positividade de atrair pessoas que têm o mesmo propósito da gente, que estão praticando bem, sabe? E estão prosperando. E tem nessa filosofia, no final das contas, vem dinheiro também, Bem, né? sim. Porque quando você trabalha de forma honesta, proativa, e como você mesmo disse, com propósito, o dinheiro acaba sendo consequência, Sim. né? Não é o fim, é o É, meio. O exatamente. dinheiro não é o fim, ele é o meio. Exatamente. No escritório, até hoje, assim, nós começamos agora o podcast, né? Já tem. Agora, porque o primeiro episódio vai ser lançado amanhã, mas já temos umas gravações até esse episódio vir Já tem ao ar, conteúdo, né? já tem Temos conteúdo. conteúdos Tem conteúdo aí. Aguardem. Tem bastante conteúdo aí. Aguardem que, assim, agora tem esse episódio, né? E pra frente ainda tem alguns já agendados, né? Então terão novos episódios aí no nosso canal. Mas agora que nós estamos entrando, né, no mundo digital, né, divulgando o escritório. Antes, o nosso crescimento ele foi somente com indicações, né? Então isso é uma forma também de pensar, pô, realiza um serviço legal, né? Atendo os clientes, sinto a dor dos clientes também. Já aconteceu o caso de vir solicitação fora do horário, mas eu sei que é uma coisa de extrema importância para o cliente. Não vou ficar aqui até de madrugada, vou fazer para ele, porque eu sei que é importante, né, para o cliente. Sim. Então, nós conseguimos crescer bastante, ter a equipe, né, tudo de forma orgânica, somente com indicação. E agora que possibilitou, né, com uma grande ajuda do Alex, muito obrigado. Do Adriano também, que tá ali, que cuida dos nossos vídeos. Tudo funciona aqui graças ao Adriano, viu, gente? Ele é o Adriano que funciona tudo aqui. A gente só vem falar só. Obrigado. E por isso que nós estamos agora entrando, né, no podcast para poder divulgar, né, o serviço, história de empreendedorismo, que precisa melhorar a sua empresa, a rentabilidade da sua empresa, aumentar o seu faturamento, aumentar a felicidade dos funcionários, né, aumentar a produtividade dos seus colaboradores. Peço aqui que entre em contato com o Edu, ele tem soluções muito legais aí para melhorar a sua empresa como um todo, né? Edu, muito obrigado, tá, pela sua presença. Você gostaria de mandar um abraço para a família? Vou mandar um abraço para minha namorada, né? Beijo, amor. Eu vou... Família sempre, né? Vou mandar para meus pais, né? Meus irmãos, meus sobrinhos, meu filho também. Para todos eles, mandar um grande abraço, né? Eles acompanham sempre. Estão inscritos aí no Podbus 64. Agora eu vou indicar também para eles. Eles vão se inscrever também no podcast Vasques, porque eles vão assistir, né? E assim, a primeira... assim, é uma coisa que eu já ouvi dizer. E primeira empresa, o primeiro ministério, a primeira coisa que você precisa estar bem é a sua família. Se na sua casa estiver tudo bem, o restante você vai achando soluções, né? E vai conseguindo resolver. Mas a base precisa estar bem estruturada, que é a família. Isso é verdade, né? Nós trabalhamos, né, para poder propor uma condição de vida, né, para os nossos familiares, né, de forma confortável, né? Afinal, é isso que é o que nos motiva a acordar todos os dias e sair para o serviço, né? Que no final das contas é isso que é o mais importante, né? A família em primeiro lugar. Combustível Exatamente. Que te faz levantar todo dia e buscar soluções, e buscar saídas e ajudar os clientes da melhor maneira. Exatamente. Quero mandar um abraço para minha esposa, tá? Para os familiares também, pai, mãe, irmãos. Muito obrigado, tá? Para os inscritos também, por acompanharem mais esse novo episódio. Então, estive aqui com o Edu, tá? Consultor de empresa de ônibus.
E empresa de ônibus não, empresa de transporte. Transporte de passageiros, total, pode ser. Transportes, entra como transportes. Exatamente. Vou pedir para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, sigam. Tiverem dúvidas também em relação ao transporte, tá? A especialidade aqui do Edu, peço que façam aqui também, que o Edu, quanto eu aqui também estaremos presentes aí comentando respondendo nos comentários, tá? Podendo ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Ativa as notificações, Exatamente, ativa as notificações. E quero ver também o seu podcast, viu, Edu? Você viu que é mais uma que estão... vou dar um spoiler aqui, estão trabalhando nos bastidores aí para me gravar um podcast aí do Careca que vos fala e vamos, tô em análise ainda, Eu acho que deveria montar, viu? Aqui tem muito conteúdo aqui que é muito, muito legal. Então é isso, pessoal. Obrigado por mais um vídeo, tá? Semana que vem, mesmo dia, mesmo horário, teremos um novo episódio aí pra vocês, tá bom? Valeu, obrigado, viu, pessoal? Valeu!